amados irmãos, então hoje celebramos a festa de São Pedro, primeiro Papa. Podemos olhar na história da igreja, história de Roma, um fato da vida de São Pedro, do final da vida de São Pedro, que ilustra bem o nosso dever diante da igreja e diante dos exemplos dos santos. São Pedro viveu e morreu sob a perseguição de Nero. E fugindo da perseguição de Nero, São Pedro se encontra com Jesus. Indo embora de Roma, perto das catacumbas, São Pedro foge. O Papa, o escolhido de Deus, aquele que Jesus confiou para confirmar seus irmãos na fé, foge. Foge para não morrer. E no caminho, encontra-se com Jesus voltando e indo para Roma. E São Pedro pergunta: Domine, quod vadis? Senhor, aonde ides? E Jesus diz para ele: Pedro, eu vou para morrer na cruz de novo. E continua andando. Foi suficiente para Pedro entender que não deveria sair de Roma, pois era ali que o Senhor queria que ele desse o testemunho maior de fé, testemunho maior de amor, que era dar a vida por Deus e pela igreja. Pedro voltou e morreu, crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de morrer semelhante ao seu mestre crucificado. Mas se o queriam crucificar, ao menos que fosse de cabeça para baixo. Domine, quod vadis? Senhor, aonde ides? Assim também nós, tantas vezes, queremos perguntar ao Senhor aonde Ele vai, onde Ele está, o que Ele quer. São Pedro conviveu com o nosso Senhor. São Pedro escolheu seguir a Cristo e Cristo escolheu São Pedro para segui-lo. Nossa história com Deus sempre se inicia com uma escolha, com uma vocação. Nosso Senhor passava, olhou Pedro, amou Pedro e chamou: vem e segue-me. Nossa vida também é assim. Nossa vida se inicia numa vocação, num chamado de Deus. Desde toda a eternidade, Deus nos escolheu. E no tempo nos chama, seja na pia batismal, seja nas circunstâncias de cada dia. Deus nos chama. Deus renova o seu amor por nós e nos convida a nos aproximarmos um pouco mais dele. São Pedro deixou as redes, era pescador, para seguir a Jesus. São Pedro, que acreditava tanto em Jesus, que deu respostas maravilhosas a nosso Senhor, como aquela da Eucaristia: Senhor, aonde iremos? Só vós tendes palavras de vida eterna. E vós, quem dizeis que eu sou? E São Pedro, tomando a palavra, disse: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. E nosso Senhor elogia São Pedro: não foi a carne e o sangue que te revelaram isto, mas meu Pai que está nos céus. Inspiração divina. Por isso eu te digo: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nosso Senhor fundamenta a igreja na pessoa de Pedro e nos seus sucessores. São Pedro vai seguir nosso Senhor. São Pedro é inspirado de Deus. São Pedro é aquele que vai confirmar seus irmãos na fé. Ao falar de São Pedro, falamos do Papa. E assim é o Santo Padre, o Papa, para nós hoje. Outro Pedro, vigário de Cristo na terra,
e tem as mesmas prerrogativas de São Pedro, o Papa é quem nos confirma na fé. O Papa é quem nos diz aonde nós devemos ir. O Papa é aquele que nos dá a certeza e a tranquilidade de que estamos unidos a Deus. Estamos na obediência a nosso Senhor. E ao falar do Papa, nós abrimos o pensamento sobre a igreja. O que é a igreja? Uma assembleia, um conjunto de pessoas, de fiéis que se reúnem para prestar um culto a Deus. Um conjunto de fiéis que buscam a mesma fé, o mesmo batismo, a mesma doutrina. É a igreja fundada por Cristo, a única igreja verdadeira, a igreja católica apostólica romana, a qual fazemos parte desde o nosso batismo. A igreja que é una, que é santa, que é católica, que é apostólica, a unidade, a santidade. A igreja sempre teve santos e sempre terá santos. Nós testemunhamos isto nos dias atuais. O próprio Papa João Paulo II, São João Paulo II, a Madre Teresa de Calcutá será canonizada no próximo dia 4 de setembro. Santos atuais, santos da Revolução Mexicana, na década de 30, década de 20 e 30. Santos do início da igreja, os protomártires romanos. A igreja sempre teve, tem e terá santos. Nós fazemos parte de uma igreja santa. Aqui nessa igreja tem santos. E muitas vezes os mais escondidos são os mais santos. Nem sempre. Os santos também promoviam, faziam, trabalhavam, apareciam, não por orgulho, mas por comprometimento. A igreja é santa. A igreja é apostólica, vem dos apóstolos e deve continuar a missão dos apóstolos de levar Cristo às almas, fazer o apostolado. Católica está no mundo inteiro. No fim deste mês, vamos vivenciar mais uma vez a Jornada Mundial da Juventude. O maior ato do planeta hoje é um ato, movimento, um encontro católico de jovens. Queremos ver o rosto também da igreja? Vejamos a Jornada Mundial da Juventude. Queremos ver a força da igreja? Vejamos o peso que tem as palavras do Santo Padre, o Papa, tantas vezes mal interpretada, mas quando o Papa fala, o mundo escuta, mesmo sem querer escutar, mesmo interpretando mal. Mas é uma grande autoridade que fala. A igreja está viva, a igreja está santificando, a igreja está sendo regida, governada, a igreja continua ensinando. E nós ficamos felizes e tranquilos porque somos da igreja. Mas não basta olharmos as virtudes de São Pedro, não basta olharmos a igreja, a sua divindade, não basta olhar a igreja pura e imaculada, sem mancha nem ruga, pois assim também é a igreja. Também temos que olhar para a parte humana. São Pedro também era humano. São Pedro também tinha momentos de dificuldades pessoais. São Pedro andou sobre as águas. Mas, quando estava perto de Jesus, ele se preocupou com as ondas. Olhou para as ondas, ficou com medo e começou a afundar. Cristo lhe sustentou. São Pedro não queria que Jesus sofresse. Por isso disse: Senhor, longe de nós o sofrimento. Jesus disse: vai embora, Satanás. É uma tentação. São Pedro prometeu fidelidade,
mas depois negou o Senhor 3 vezes. Nem conheço este homem. Pedro, tu vistes andar sobre as águas, multiplicar os pães, ressuscitar os mortos, e agora dizes que não conhece este homem? São Pedro também tinha sua parte humana. Mas Jesus, mesmo assim, não deixou de o escolher, não deixou de colocar, de fundamentar sua igreja sobre ele. Só queria que ele o amasse. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. A igreja também tem sua parte humana. Por isso esses dias o Papa falando sobre o perdão que a igreja pode pedir. Porque nós erramos, nós seres humanos temos falhas. Nós que somos igreja, cada um de nós nessa igreja é igreja. E nós levamos o nome da igreja no nosso trabalho, em nossa família, em nossa diversão, em nossas festinhas. Nós levamos o nome da igreja e tantas vezes manchamos o nome da igreja. E não achamos que devemos pedir perdão? Nós, como Pedro, temos defeitos. Nós, como Pedro, temos falhas, damos mau exemplo. E pior, que escondemos nossas falhas, nossos erros, nos disfarçamos e nos desculpamos tão bem, que começamos a apontar o erro dos outros que são da igreja. Ou começamos a diminuir a fé na igreja e começamos a acusar as autoridades da igreja. Um católico que fala mal do Santo Padre, o Papa, é um católico de fé mesquinha. Cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua maneira de ser. O Papa Bento XVI, mesmo esses dias, comentou que o Papa Francisco é um olhar diferente do papado. Ou seja, olhar para Bento XVI e olhar para o Papa Francisco são diferentes, claro. Mas é o mesmo papado, com aspectos diferentes, estilos diferentes, linguagem diferente. Mas é o Papa. São Pedro era Papa. E tinha o seu estilo, o seu jeito de ser. Perder a fé na autoridade eclesiástica. Perder a fé ao ver algum erro. Que católico é esse que começa a falar mal da sua paróquia e vai sair da paróquia por escândalo de alguém? Por acaso o padre no altar manda alguém pecar? Por acaso o padre no altar manda alguém fazer escândalo? Por acaso o padre no altar manda alguém errar e pecar e dar mau exemplo? Se for, pode sair, pode mudar de paróquia. Mas se não faz, por quê? Deixar de ir à igreja, deixar de frequentar os sacramentos, se afastar da igreja por algum membro da igreja. Isso não é culpa do outro, é culpa sua, é culpa nossa se fazemos isto. É falta de fé. Vamos à igreja para ver se dá do lado de santinhos. Queremos que ao nosso lado, à nossa frente, tenham pessoas em santidade extraordinária. Só falta queremos levitação. Que as pessoas rezem e saiam do chão de tão santas. Ah, essa é a igreja de Cristo. Essa é a paróquia de Cristo. Não. Nos santifiquemos pela fé na igreja. Se Jesus não tirou da mão de São Pedro com os defeitos que ele tinha, o papado, quem somos nós para tirar o título do nosso irmão de católico ou criticar alguém? Mas e a nossa parte? Como nós contribuímos para a igreja? Porque é isso que de fato vale. Podemos sim ver a igreja, os perigos da igreja, as tentações da igreja, a igreja que é invadida pelo modernismo, pelo progressismo, no sentido errado, ou seja, essa ideia diluída do pecado, essa ideia cada vez mais liberal, que nós sofremos e tomamos cuidado.
a ideia do mundo, as ideologias do mundo que vão se infiltrando na igreja cada vez mais? Sim. Porque nós estamos em contato com esse mundo e temos que tomar cuidado, que ele vai nos prejudicando, ele vai nos fazendo mal naturalmente. E cada vez mais a doutrina da igreja vira um absurdo para as ideias do mundo. Como dizia São Paulo, muitas vezes é um escândalo o que a igreja diz. Por quê? Nós acostumamos tanto a ouvir o canto de sereia do mundo, que achamos que a igreja é dura demais, é exigente demais, é retrógrada, é atrasada. Quantas vezes se escuta isso da igreja? Calúnias, mentiras, e nós não pensamos isto. Protejamos a igreja pela nossa vida, pelas nossas famílias. Muitas vezes se fala que a igreja tem que fazer algo mais para a família, e o que nós fazemos para as nossas famílias? A igreja tem que falar mais sobre isto ou sobre aquilo. Estude e fale sobre isto, fale sobre aquilo. Você é a igreja. Uma vez perguntaram a um bispo: o que a igreja faz sobre este assunto? O bispo perguntou: o que você faz sobre esse assunto? Você é a igreja. Assumir responsabilidade. Assumir a identidade da igreja. Eu sou igreja. Eu vou zelar pela minha igreja. Eu vou lutar pela minha igreja. Eu vou proteger minha igreja. Como? Falando mal, criticando, reclamando? Não. Se santificando. Papa João Paulo II dizia tantas vezes: a igreja não precisa de reformadores, não precisa de tantas lições de moral. A igreja precisa de santos. Hoje é dia de olharmos para a igreja, ficarmos tranquilos porque somos católicos, ficarmos tranquilos porque temos o catecismo, que tem toda norma de fé que vamos seguir, ficar tranquilos porque somos filhos de Deus, obedientes ao Santo Padre, o Papa, tranquilos porque nossos irmãos na fé estão aqui para lutar contra o pecado, em maior ou menor grau, mas estamos aqui para lutar contra o pecado. Somos agentes sancta, agente santa, que luta. Não somos santos perfeitos, não, mas queremos a santidade. Um católico tem que ser assim. E se quer ajudar a igreja, diminua os seus defeitos, diminuamos os nossos defeitos. Sejamos santos. São Pedro, na leitura de hoje, foi preso. A igreja fez o quê? Pegou em armas, foi lá bater, foi lá lutar, foi lá reclamar, falou que é absurdo. Não! O que a igreja fez? Foi rezar. E Deus mandou o anjo libertar São Pedro. Abriu várias portas para São Pedro e libertou São Pedro. Nós, o que vamos fazer? Podemos ensinar, podemos dar catequese, devemos estudar, devemos entender os dias atuais, vamos conversar com o padre, conversar com um, com o outro, vamos enriquecer a nossa igreja de doutrina, de conhecimento, vamos nos proteger dos problemas atuais, sim, mas lembre que isso não é o mais importante. É necessário, mas não é o mais importante. O mais importante é a santidade, é a oração. Quer santificar a nossa paróquia, os nossos padres, nossos bispos, o nosso Santo Padre, o Papa? Quer que cada um de nós seja melhor a cada dia? Vivamos a oração. Rezemos, que do céu virá a graça que precisamos e fiquemos tranquilos. Temos a igreja, temos a norma de fé, temos a segurança da certeza que não vamos errar se obedecemos, amamos a Santa Igreja.
Hoje, a coleta de hoje vai ser toda enviada a Santo Padre o Papa. Uma maneira de nós mostrarmos nossa unidade. Toda a coleta de hoje será enviada ao Santo Padre o Papa. Portanto, sabe que esse dinheirinho que você vai dar hoje vai ser diretamente enviado ao Santo Padre. É nossa unidade com Ele, nossa submissão a Ele e nossa certeza de que Ele é aquele que age, fala em nome de Cristo para todos nós. E a caridade que Ele vai fazer também terá o nosso apoio e nosso auxílio material, financeiro. Como é bom ser católico. Como é bom ver o esplendor da igreja, por mais que seja atacado hoje. Que Nossa Senhora, a mãe da igreja, possa nos tornar hoje e sempre mais católicos, amantes do Santo Padre o Papa, amantes dos nossos irmãos, amantes dos sacerdotes e dos bispos. Que nós, ainda cheios de defeitos, não nos escandalizemos com o defeito do nosso irmão. Rezemos por ele, rezemos pela igreja, para que um dia nós, continuando na igreja, passemos da igreja militante para triunfarmos junto de Deus e tantos santos que nos precederam na igreja triunfante. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.